Olá, eu sou a Júlia Neves e estamos em mais um episódio do GestCast. Esse é o episódio 22, que eu adoro começar falando o número de episódios, porque mostra, né, que a gente tá aí, ó, tem 21 super convidados lá pra trás, que hoje, né, até tava aqui conversando com a minha convidada, que é muito especial, que eu tô doida pra apresentar a vocês, porque como que através de um podcast a gente pode aprender. E isso é muito legal. Então, da mesma forma que eu tô podendo aqui ter a oportunidade de dividir um pouquinho, né, de tudo que eu sei, essa minha convidada super especial sabe, tantas outras pessoas estão aí fazendo podcasts, compartilhando informações, né? E eu acho isso muito genuíno, né? Muito legal. Então, é super importante, né? A gente poder estar nesse lugar de repente, poder estar dividindo um pouquinho do que a gente sabe, né? Compartilhando um pouquinho. E aí, de repente, né? Tudo vai se construindo. E a gente também tá aí no J3 News, né? Para você que não é muito fã do Spotify, nem do YouTube, que prefere aquela televisãozinha mesmo tradicional. É super legal e é uma honra a gente tá aí na grade do J3 News também, né? Fazendo parte junto com esses grandes pessoas que estão aí, né? Tem uns podcasts também, grandes programas, é uma honra o GestCast estar fazendo parte do J3 News também. Chegou a hora de eu estar apresentando a minha convidada para vocês. O nome dela é Gilda Carneiro e assim, eu conheço ela, né? Há pouco tempo, mas tudo que ela me ensinou até hoje é tão grandioso e tem modificado tanto a minha vida, né, como líder, como pessoa, como mãe, como esposa, que eu precisava de trazer ela aqui para conversar com vocês, para ela poder fazer essa transformação através dessa conversa na vida de vocês também, pessoal. Ela é minha professora de yoga, mas é muito mais do que isso. Inclusive vendo a formação dela, né? Porque ela é formada em filosofia, né? E vários cursos, né? Muito importantes de yoga, onde ela já foi até para a Califórnia para se aprimorar. Então ela vem numa jornada de conhecimento, né? E ela diz muito a respeito da yoga que não é um exercício, ele começa de dentro para fora. E eu quero que vocês escutem tudo que ela tem para falar, porque eu com certeza não vou conseguir expressar exatamente o que é yoga, né? Às vezes a gente pensa, yoga é só ficar paradinho ali, é só fazer um exercício. Não tem nada disso. Tudo isso eu aprendi com ela. Gilda, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua disponibilidade, de ter parado um pouquinho para vir aqui conversar com a gente e dar a oportunidade, né, de outras pessoas poderem te escutar também. Porque, assim, é tão maravilhoso quando eu tô na sua presença que eu queria dar essa oportunidade para outras pessoas também de poder te ouvir. Muito obrigada. Ótimo. Ok, Julinha. É uma alegria estar aqui e estou acompanhando a generosidade da Júlia, né? Isso é muito fantástico, porque a vida ela é constituída desse aprendizado, né? Toda vez que eu aprendo, a beleza do aprendizado é você transmitir aquilo que você aprendeu, porque a vida é contínua e eu aprendo com você e você aprende comigo. E esse aprendizado ele vai nos colocando no prumo da vida, de encontro ao nosso... na verdade, é um caminho para nos abraçar. A grande questão é essa, não é? Porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu estou comigo, eu compreendo o todo ao meu redor. Então essa é a beleza. Se eu sou compreensiva comigo, eu vou ser compreensiva com o próximo. Se eu vou me apaixonar por mim, eu vou me apaixonar pelo próximo. Então a gente cria um elo de uma energia que está sempre se modelando para nos tornar seres melhores. E eu digo sempre que vamos realizar o sonho de Deus, que é tornar a humanidade esse olhar, não é? Um olhar amplo, mas profundo de beleza. Deus não nos criou
para não nos reencontrar com a nossa beleza. Ele nos criou, com certeza, porque nós somos suas criaturas, para o belo. E a construção desse belo é muito interessante, Julinha, porque a gente não nasce construído. É à medida que vamos avançando que nós vamos nos construindo. E cabe a nós escolher como vai ser a minha construção. Como eu quero a minha morada interna, não é? Eu quero ela translúcida, eu quero ela emanando uma serenidade, ou eu quero ela trancafiada, com as janelas aprisionando-me dentro dela. Quem sou eu? Então, esse é o grande papel que nós conseguimos despertar no yoga, tá? Porque existem várias linhas de yoga, não é? Existem linhas que trabalham somente o físico, não é? Linhas que trabalham somente o espiritual, e nós buscamos nessa caminhada de muitos anos, a gente tem mais de 30 anos, né? Quase 40 anos de yoga, ininterrupto, né? Então, esse aprendizado nos colocou nesse caminho. Não, aquilo que eu quero para mim, eu quero para o próximo. E se eu quero para mim uma palavrinha amar e servir, se eu quero para mim a felicidade, eu quero para o próximo. Então, nós conseguimos, eu digo com muita serenidade, com muita alegria no coração, porque há um retorno muito grande de dizer que eu tenho uma verdadeira alegria de amar assim, aquelas pessoas que se relacionam comigo, e estou sempre abraçando. Elas dizem sempre: Gilda, aprendi a abraçar com você. Eu disse: mas o abraço nos acolhe, não é? Já viu um abraço que não acolhe? Todo abraço, eu uso minhas asas, que são as asas de um anjo, se eu fosse um anjo. Mas como eu não sou um anjo e estou representando aqui na Terra uma função, uma missão, eu preciso usar minhas asas para abraçar meu irmão. Então, em muitos momentos, você nem tem a palavra adequada para usar, tal a gravidade da questão, mas o seu abraço transmite todo o acolhimento que o outro está precisando. Então, quantas vezes você está diante de uma situação tão delicada, o que eu vou dizer para essa mãe? O que eu vou dizer para essa mulher? O que eu vou dizer? É uma situação tão delicada, tão sutil. Abraça. Abraça, que você vai dizer: minha alma está ao seu lado, o meu ser está ao seu lado. Eu chamo de alma porque eu uso muito essa expressão até na yoga, né? Alma é o meu lado mais belo. Aquilo que não é tão belo em mim faz parte do meu ego. É aquele que vem para me desafiar. Então, na caminhada, eu vou produzir uma construção em mim diante daquilo que eu estou agindo, aquilo que eu estou reverberando, aquilo que eu estou emanando do meu ser. Eu preciso levar isso para uma compreensão, ou eu vou ter uma atitude contrária, vou ser reativa àquela situação. Então, em todas as situações, isso foi um grande aprendizado que nós tivemos, em todas as situações, ela tem um vínculo com a verdade, tem um vínculo com o emocional, tem um vínculo com a ilusão. E ponto de vista, às vezes, né, Gilda? Eu fico pensando assim, tudo isso que você falou vem, às vezes, né, desde lá do início, vem um pouco assim, sobre o outro, por exemplo. Quando a gente está falando alguma coisa e alguém vem e
tem uma coisa áspera com a gente, ou tem amor com a gente. Às vezes a gente está numa situação e a pessoa vem com amor e aquilo surpreende a gente. Ou às vezes a gente está bem e de repente a pessoa vem muito áspera e aquilo surpreende a gente. Perfeito. E o importante não é como a gente... É como a gente reage àquilo, né? Porque é isso que você falou, é a gente entender que aquele sentimento que está vindo é sobre o outro, não é sobre você. Isso. E muitas vezes, né, porque somos falhos e porque estamos em evolução, Perfeito. a gente entra naquela energia, quando é boa é ótimo, né? Mas quando é uma energia ruim, a gente entra naquele campo, daquele lugar. Se a pessoa fala com agressividade com a gente está super bem. Mas aí a gente vai lá e devolve com agressividade. Mas aquele não era o nosso lugar. Era um lugar do outro. Então, às vezes, é difícil a gente entender que... Eu sei que é difícil e às vezes a gente, quando alguém vem, às vezes com uma situação muito ruim pra gente, a gente tem a evolução de entender que naquele momento... ele tá com dificuldade e que a gente não precisa de dividir, de rebater aquilo, até porque primeiro não é sobre você aquela agressividade, aquela raiva, aquela fala áspera, é sobre ele. Então, se a gente não pode acolher naquele momento, que a gente somente escute, mas que a gente não passe aquilo à frente. Muito difícil isso, né, nos dias de hoje. Ou para pessoas assim que, como eu, né, enfim, que ainda estamos evoluindo num sentido de que é difícil a gente, e eu que lido, né, todos nós que somos líderes, que vivemos, né, liderando muitas pessoas, esse equilíbrio emocional é fundamental. Então, tem alguma dica que você possa dar pra gente, para quando tiver numa situação dessa, como a gente de repente conseguir voltar pra gente e tentar se acalmar um pouco para poder a gente não entrar numa energia pesada ou numa energia agressiva que o outro tem conosco? Pois não. Bem, eu estou dando o olhar de Gilda, tá? Existem muitos olhares, não é? Eu vou dar minha experiência. Bem, eu sou síndica há 10 anos de um prédio. Imagina, o problema. E aí é um desafio, né? Muito então, assim, grande. Você é testado em todo instante como agir. O que eu coloco sempre para Gilda, porque a gente procura estar conosco de uma forma... Eu sou minha discípula, mas dentro de mim existe um mestre também que está de mãos dadas com esse discípulo. Eu acho que nós temos papéis, eu tenho, você tem, todos nós temos papéis. E nós temos que olhar para o nosso papel e não misturá-lo. Não é? Nessa hora, quem eu sou? Então, numa hora de uma aspereza, de uma indelicadeza, não é? A quem eu sou aqui, onde eu estou, quem eu sou e o que vai ser emanado de mim. Você não está no papel do outro, eu não sou o outro. Eu estou apenas como observador do meu ser e observador do outro. Essa característica da gente se observar é muito interessante, porque quando nós nos observamos, nós automaticamente, todos nós julgamos muito, né? É uma característica da humanidade, do ser humano, minha e de todos. O pai julga, a mãe julga, a companhia, o relacionamento julga, os filhos julgam, todos nós vivemos. A questão é onde eu vou estar nessa situação, ou de amorosidade, ou de repulsa. Quem sou eu nesse exato momento? Quando eu faço essa auditoria rápida comigo, eu me encaixo em mim. A sugestão é, não saia de você. Porque quando você sai, você provavelmente, se está num caminho buscando uma melhoria diariamente, você vai se arrepender.
É verdade. E isso É muito rápido, né? É muito rápido. E é muito rápido também, às vezes, a pessoa é agressiva e a gente, na hora, aí depois a gente vem arrepender. Ai, por que eu fiz? Porque eu fiz. É Não aquela devia. coisa meio que do impulso. E isso é um treinamento, né? É um treinamento. E, às vezes, também, a gente também tem que ser um pouco paciente com a gente. Porque eu acho que isso vem de uma maturidade até pra gente entender, assim, porque às vezes a gente se pune muito. E aí, quando a gente começa, o primeiro passo é ter a percepção. Muita gente nem tem a percepção ainda que entrou na onda do outro, né? Então, o primeiro passo é a gente entender. Sim. Entrei na onda do outro, uma onda ruim, porque quando é uma onda boa, tá ótimo. Às vezes a gente tá nervoso, aí chega aquela pessoa, abraça a gente, como você falou, aí a gente já muda até a nossa energia, né? Então a gente entra num campo bom do outro, mas quando o outro, às vezes, a gente tá bem, e de repente a gente encontra com pessoas que ainda não estão no momento que não estão muito bem, às vezes a gente deixa essa energia passar o nosso dia, né? Então o primeiro ponto, pelo menos pra mim, funciona assim: percebi que eu não posso ter isso, porque eu acho que tem gente que ainda nem consegue perceber, né? Então é difícil a gente mudar quando a gente não percebe, porque às vezes a pessoa ainda tá naquele lugar que ela acha que ela é boba se ela não fizer, né? E isso é um ponto, às vezes, um pouquinho ainda de um passinho atrás dessa minha autoridade. Se fulano gritou comigo, eu grito também, né? Então ele acha que ele tá fazendo uma coisa certa, né? Porque se ele não gritar também, parece que ele é um bobo. Vou deixar as pessoas ficarem gritando comigo? Não, eu respondo também. Então, essa pessoa ainda tá num outro momento ainda, né? Primeiro ela precisa de entender, né? Se a pessoa gritou comigo, se eu gritar de volta, isso me faz eu me sentir melhor, ou isso eleva aquela relação, porque um grita, o outro grita, aonde que tá essa situação? Porque se um dos dois não tiver maturidade para ser a calma daquele ambiente, né? Perfeito. Então essa pessoa vai sempre estar em relações conflituosas, no trabalho, em casa, com o filho. Então é esse lugar que a pessoa quer estar. Então talvez seja o primeiro ponto para a pessoa entender assim: tá tudo bem se a pessoa gritar e eu não gritar também. Pelo contrário, ponto pra mim, né? Porque a pessoa acha que quando ela não responde uma agressividade, ela acha que é menos um ponto pra ela. Porque parece que ela foi dominada pelo outro. E eu acho que quando a gente se coloca no lugar de que, pelo contrário, quando eu não entro na energia do outro, quem tá dominando sou eu, dominando a mim mesmo. Perfeito. Né? Então, ou seja, se eu tô bem, se o outro vem com agressividade e eu não respondo, então quer dizer que eu me domino. Então isso é um grande exercício e é muito difícil, né, Gil? É difícil, mas como todo esporte, se eu não treino, eu não chego lá. É verdade. Isso faz parte da vida. E treinar a mente, né, para que ela possa nos trazer um bom senso, e não um senso comum, e não generalizar a situação. Todos fazem, eu também vou fazer. Então, são caminhos, são diretrizes que eu vou escolhendo, não é? E esse olhar, não é, interno, isso deve ser praticado em casa, no trabalho, na rua, no famoso trânsito que nos testa em todos os níveis de nossa capacidade. Muito. Quer ser testado? Vai para o trânsito. É verdade. Quando a gente passou do nível de abaixar o vidro, gritar, você já tá ótimo, né? Grita, começa assim, não abaixou o vidro, grita dentro do carro sozinho. Já pulou, já subiu uma escadinha. Então, é uma loucura. E depois, quando você começar a pensar que pra que eu vou gritar dentro do carro? Porque assim, eu tô bem, chego em casa irritado, chego em casa nervoso. Aquela pessoa passou comigo, toda hora o motoboy bate no meu retrovisor do meu carro. Pof! Aí tem uns que ainda pedem desculpa. Eu falei assim, esse ainda foi educado. Tem uns que pof! Aí dá pof no outro, e vai indo. Aí eu paro pra pensar, gente, se eu me aborrecer, ele já foi, ele já quase... O que vai mudar? Não é?
Porque só muda o meu... Só eu que vou ficar chateada. É lógico que às vezes parece meio utópico pensar assim, mas gente, mas quem não vai ficar chateado de ver que alguém passou e quebrou, arranhou o seu carro? Mas eu acho que vai um pouco desse pensamento estoico. Isso está sob meu controle nesse momento? Se eu abaixar o vidro e gritar, se eu fizer alguma coisa, ele vai voltar? Ele vai consertar o carro? Ele vai não fazer? Já foi feito. Eu vou encontrar com ele de novo para ele poder não repetir aquilo ali? Provavelmente não. E se ele passar por mim de novo e bater, ele não vai nem saber que fui eu. Não. Então, é isso da gente reavaliar. Todo esse estresse resolve o problema? Ou gera outro problema, né? E aí isso volta a gente para um pensamento da onde a gente quer estar, né? Se somos mais geradores de problema pra gente, ou se a gente... Isso não tá sob meu controle. Então, tá tudo bem. Dá aquela irritaçãozinha na hora do bofe. Abençoa e deixa ele ir. Isso, né? Porque aí a energia fica outra. Né? Abençoa e deixa ele ir. Porque aí você recebe um refrigério, aquela energia que estava vindo, ela é dissolvida, ela vira vapor e você mantém o seu destino. Para onde eu estou indo. Se eu estou indo para o trabalho, eu quero chegar bem no trabalho. Se eu estou indo para o meu lar, eu quero chegar bem no lar. Para onde eu estou indo, eu quero chegar inteira. E inteira significa que eu quero chegar dona de mim, senhora do meu destino, não é que é uma frase também, né, muito antiga, e nos dar condições, né, a condição necessária de onde você chegar. Que bom que você chegou. Isso. Não é muito gostoso, né? Receber pessoas esse assim, acolhimento. Que bom que você chegou. Essa pessoa chegou. que chegou gritando, chegou já nervosa. Bateram no meu carro. Essa ninguém tá querendo receber. Não. Então, é esse aí. Eu acho que nós estamos num jogo de xadrez e todos nós queremos avançar. É verdade. Né? Vamos levando aquelas peças, não é? Não para ter a alegria de fazer um checkmate logo no início, mas viver cada pedra, não é? Cada movimento no jogo da vida, de forma que eu estou sempre olhando para mim e feliz ao término do dia. Será que eu estarei sempre feliz ao término do dia? Provavelmente não, porque você pode estar se cobrando também uma melhor performance. Você pode estar se cobrando também, mas eu coloco... Será que isso não seria uma coragem, não é? Sair da acomodação? Amanhã eu estarei melhor do que hoje. Se abraçar também no final do dia. Se abraçar, né? É maravilhoso. Hoje, por exemplo, vamos botar, hoje baixei o vidro, gritei. Tá tudo bem, entendi que não foi bom pra mim. Amanhã é outro dia. Amanhã, quando isso acontecer, eu vou tentar ser melhor um pouquinho. Perfeito. E tá tudo bem, porque às vezes a gente se pune, se cobra muito, né? E isso também não é agradável, porque parece que a gente tá tão assim, querendo que a gente evolua tão rápido ou tão rígido com a gente. Parece que nós somos os nossos próprios carrascos, né? Porque a gente olha pro vizinho, porque a gente acha que alguém já tá mais avante do que a gente, porque a gente acha que fulano já tá no lugar que eu não tô. Eu acho que hoje a gente tá vivendo muito esse mundo da comparação. E isso faz com que a gente se coloque, às vezes, nesse lugar de ansiedade, até pra gente, tanto profissional como pessoal, né? Então a gente olha pro outro e fala assim, nossa, essa pessoa, né, uma calma. Ai, meu Deus, olha, eu sou péssima, eu sou horrível. E aí, às vezes, cada um tá no seu momento de vida, né? E tá tudo bem onde você tá. Não no sentido de acomodar. Primeiro passo, no sentido de se olhar. Eu sei onde eu tô e sei onde eu quero chegar. Perfeito. Mas precisam de passos. E talvez amanhã eu consiga, depois no outro dia eu não vou conseguir. E tá tudo bem. Não que esteja tudo bem a gente ser ríspido ou fazer coisas erradas, mas você tá no seu processo. O mais importante é você no final do dia, de repente, entender o que você fez e não gostou. Eu fiz isso,
não me senti bem, não foi bom para mim. Então, o que eu posso tentar fazer diferente amanhã? E aí a gente dorme em paz, né, Gilda? De entender que não precisa de eu ficar arrasada porque eu fiz errado hoje. Entendi. Amanhã eu tenho uma nova oportunidade. Desculpa. Isso, Pedir né? desculpa. Não é que é um refinamento, não é? E estamos vivendo um momento também histórico onde pedir desculpa torna-se difícil, não é? E é algo que requer um refinamento, não é? É trabalhar também esse lado de refinamento, não é? Você me desculpa, não vai repetir. Isso também quebra aquela situação, aquele bloco de energia, é saber também pedir desculpa. Não é? É o abraço, é pedir desculpas, é sorrir com os olhos, é abençoar, é muito importante. Toda vez que eu abençoo alguém, eu também me sinto abençoada. Abençoar quem? Olha, saia de casa e comece a abençoar, abençoa o desconhecido. Abençoa algum animalzinho que passar por você. Mas para que eu vou abençoar? Porque ele é criatura tanto quanto você. Fomos criados naqueles 6 dias, todos nós. Somos juntos. Então, começa a abençoar toda aquela muralha que a gente vai construindo dentro da gente, ou de culpa, ou de raiva, ou de até indulgência, né? Não, hoje eu me perdoo sempre, todo mundo faz. Então, no momento que eu começo também a abençoar, eu tenho dias que eu disse assim, gente, hoje eu vou lá para a varanda meditar. E a minha varanda é de frente à praça, né? Uma praça. E eu sinto, daqui a pouco passa umzinho de bicicleta e seu dia abençoe, querido. Que Deus te abençoe e que seu dia seja maravilhoso. E começa a abençoar todas as pessoas que estão passando. Elas não olham lá para cima, elas não sabem que estão sendo abençoadas, mas eu sei. Elas estão e eu sei que eu estou sendo abençoando. Então é maravilhoso. Isso nos dá uma calmaria. Isso nos coloca... nos coloca de bem. Que você está falando isso e eu faço isso. Maravilha! Porque às vezes a gente passa por algumas pessoas na rua e aí às vezes isso é tanto quando a gente vai ajudar ou quando a gente vai abençoar alguém. É todo mundo que a gente tem vontade de abençoar? Não. É todo mundo que a gente tem vontade de ajudar? Não. Mas aquelas pessoas que tocam a gente são as pessoas que a gente, na verdade, precisa. Você, como você explicou, você vai abençoando todas as pessoas que vão passando no momento que você está pronta para aquilo. Comigo funciona diferente. Às vezes eu tô andando assim, tô de carro, eu tô a pé, eu tô num lugar e de repente eu sinto assim que tem alguém, por exemplo, que tá com o rostinho triste, ou que a gente vê que tá passando na rua, ou que tá ali falando, que tá ruminando alguma coisa. Eu falo assim, Deus, abençoa essa pessoa, que esse problema dela seja resolvido. E eu acho que a gente tá perdendo um pouco essa presença de olhar o outro. Perfeito. Porque às vezes a gente está nos lugares, mas a gente nem consegue sentir a energia das pessoas ou conseguir olhar as pessoas realmente como elas são. Então, como a gente pode sentir se aquela pessoa, no seu olhar, precisa de uma bênção naquele dia, se você nem consegue olhar para as pessoas, né? Então, eu acho que a gente precisa de voltar um pouquinho na casa e quando a gente entrar, a gente conseguiu olhar para as pessoas, né? Perfeito. E eu não sei se é uma habilidade ou se a gente pode treinar. Eu acho que tudo a gente vai treinando, né? Construindo. Tem pessoas que já têm um pouco dessa habilidade de repente ler um pouco mais as pessoas mas eu acho que tudo pode ser treinado, né? Pode. Eu tenho, às vezes, eu até brinco aqui que eu sou uma analisadora de felicidade do meu time, porque por mais que eu passe rápido assim pela recepção, mas todas as pessoas que passam por mim, eu
percebo, fulano hoje tá meio triste, aí às vezes eu não falo diretamente com a pessoa, mas eu sempre, aconteceu alguma coisa com fulano? Hoje eu percebi que ela não tá muito bem, ou fulano não tá muito bem, e aí eu procuro com as formiguinhas já procurar saber e chegar nessa pessoa se tá tudo bem, e às vezes é um abraço que aquela pessoa precisa, ou às vezes, e aí a pessoa se sente notada, se sente importante. Não tem nada mais bonito do que a gente poder abençoar o dia de alguém, porque não é nada, é uma palavra, ou é um abraço, ou é só um pensamento pelo outro. E você pode ter certeza que naquele momento você está abençoando aquela pessoa, né? E que a gente possa desenvolver um pouco mais. Primeiro a gente precisa de olhar o outro para a gente poder conseguir abençoar, abraçar, dar um pouquinho de amor para o outro, né? Perfeito. E quando a gente fala sobre isso, Gildo, eu acho que eu numa posição assim hoje, né, de líder, né, e o GestCast é um podcast muito que a gente fala sobre gestão, sobre como ajudar as pessoas a serem liderar um time, fazer esse time progredir. Então a gente recebe vários convidados aqui para ajudar essas pessoas de repente a conseguir caminhar com os seus negócios de uma forma melhor. E o grande objetivo do nosso papo hoje aqui, porque eu acho que assim, nenhum líder consegue liderar os outros se ele não lidera a si mesmo. Perfeito. Então assim, começa na gente. Então começa você começar a se liderar, para aí você começar a conseguir liderar o seu time, né? Nenhum líder ele consegue liderar as pessoas se ele não se lidera. Então eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas que são líderes de outras pessoas, né? Qual é o passo ou como que eles conseguem, de repente, começar primeiro a se autoliderar, né? E isso não vai acontecer da noite para o dia, né? É uma construção e um aprendizado constante para você conseguir, na verdade, estar nessa posição, né, que ou foi te dada, ou, enfim, você está vivendo esse momento de liderança, mas para você ser um melhor líder, né? Certo. Bem, nós colocamos que o verdadeiro líder, ele precisa do dom de amar e servir. Porque quando ele desenvolve esse dom, ele está apto a emanar uma força, porque todo líder, ele é olhado como eu vou me dirigir a ele, ele vai resolver a questão. Então ele está sempre apto ali a amar e a servir toda aquela equipe que faz parte da sua liderança. Há necessidade desse olhar, não é? Desse acolhimento, para que todos possam, unidos, porque é muito interessante quando você lidera algo, porque foi colocado ali, mas não foi o seu dom, não é? Você está liderando, mas está limitado pelos seus próprios limites de ser alguém que vai influenciar, que vai dar as mãos a toda aquela equipe que está ali, não é? Então, nós precisamos olhar o papel do líder numa função de eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para servir, não é só no comando. O comando é apenas uma curva do meu papel, mas o meu maior papel é ai, que bom que você chegou. Então, nós precisamos ser líderes onde a nossa emanação possa acolher a todos, porque existem líderes, não é? Que quando ele chega, ai, por que chegou agora? Há aquele medo, há aquele receio, não é? Nossa, eu vou receber uma bronca, nossa, quem sou eu nesse papel? Então, e até mesmo quando o líder sai, né? Que bom, graças a Deus, só amanhã que ele volta. Então, nós precisamos estar muito atentos a qual a porção do meu amor hoje para todos aqueles que eu estou liderando. Qual foi a minha porção de servir, né? De atender a necessidade de cada um.
em um trabalho que nós fizemos num banco particular, não é? Que foi colocado, né? Será que estão vendo que minha cadeira está quebrada e eu estou trabalhando todo torto e ninguém percebeu? Entendi. Então, há necessidade da ampliação do olhar. O líder, ele tem que trabalhar muito porque ele tem que desenvolver dons que às vezes estão adormecidos dentro dele, porque todos nós temos todos os dons, mas aquele dom precisa ser mais trabalhado, ele precisa de um olhar, porque me colocaram aqui. Eu não disse, sou líder, não. Eu tenho uma trajetória que me colocou hoje nesse papel. Que tipo de líder eu quero ser? Se eu tiver dentro de mim aquela afirmativa, eu estou aqui para amar e servir, eu vou criar uma liderança com a coragem de lutarem por mim. E é sobre isso, né, Gil? Não é? É muito forte, porque todos vão lutar pela minha presença. E por um objetivo único, né? Um único. Porque senão parece que o líder se coloca num lugar e o time se coloca contra. E nunca vai dar certo. Não. Todo mundo tem que andar e olhar para uma mesma direção. Perde o objetivo do trabalho. Porque senão cada um começa a ter objetivos individuais. E nenhuma empresa, né, a casa da gente, os lugares onde a gente frequenta, nada vai se todo mundo caminhar somente no seu objetivo. Primeiro, você não conquista o seu objetivo, porque sozinho é muito difícil. E individualmente, cada um tentando ir para um lugar, ninguém chega a lugar nenhum. Mas coletivamente, perfeito. Como que é importante a gente caminhar e trilhar um espaço juntos, e aí a gente chega num lugar onde todo mundo se sente bem e feliz, né? A gente pode até colocar assim, mas eu não vim ao mundo agradar a todos, certo? Mas aquele que não está dentro da sua emanação, ele está aprendendo. Ele está numa função ali de aprendizado. E ele não vai se esquecer jamais de que aquele momento ele conseguiu absorver algo que vai levar para a vida. Mesmo que na hora ele não tenha clareza daquilo, mas aquilo vai acompanhá-lo. Porque esses objetivos, nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos, não é? Como você colocou. Não há, é só ilusão. Cheguei sozinho, eu estou aqui sozinho. Não. Quantas pessoas serviram seu cafezinho, seguraram a sua bolsa, arrumaram, compraram passagem para você ir? Quantas pessoas estiveram no conjunto da sua vida? Não é? Muita gente. E nas nossas aulas, né, tem uma coisa que você fala que eu tenho tentado muito aplicar, porque exatamente, né, quando a gente está no papel de liderança, como você falou também, não é assim, a gente nunca, não é que a gente vai ter que agradar todo mundo, ou que ninguém quer, igual filho também quer que você dê uma direção, nenhum filho quer ser agradado o tempo todo, né, e quando de repente ele não está sendo agradado, que ele entenda que é pelo um bem coletivo, que a gente não está olhando só para você, a gente está olhando para todos. E de repente agora não faz parte do todos essa necessidade. Então as pessoas também precisam de entender que nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo. Então o papel do líder às vezes ele é solitário, né? Porque por mais que estejamos todos juntos, às vezes a gente precisa de tomar algumas decisões que o peso da decisão acaba sendo do líder, né? E às vezes não é bem visto, então ele precisa também de entender que é o papel dele, né? Porque senão às vezes ele pode cair por uma armadilha de achar, não, eu vou estar ali agradando todo mundo. E aí a gente volta para essa situação do pai e da mãe, né? Que quando você agrada sempre o seu filho, será que você está educando? Será que você vai levar ele a chegar onde ele precisa chegar?
né? Então é importante todo mundo caminhar junto. E uma das coisas que eu aprendo nas nossas aulas, que eu estou executando, é uma coisa que você fala toda hora assim, é firme, mas com um olhar sereno. Não existe nada mais importante para um líder que a gente, mesmo em situações difíceis, quando a gente precisa de ser firme, o nosso olhar pode e deve estar sereno. Porque mesmo numa situação difícil, a gente tá ali, não precisa de ser duro, não precisa de ser difícil, a gente tá firme num propósito, numa decisão que talvez não vá agradar todo mundo, mas o nosso olhar tá sereno, sabendo que a gente tá conseguindo olhar para frente, entendendo que é difícil agora, que é forte agora, mas que eu entendo, mesmo que eu esteja errada lá na frente, mas que eu entendo que esse é o melhor caminho agora, né? Então é a serenidade da firmeza, mas com a serenidade do olhar, né? Do olhar, né? Porque o olhar nos coloca despido, não é? E quando o olhar fala, o olhar, ele é muito forte, não é? Ele despe você, é muito forte. E então manter, que nós sempre colocamos, né? Relaxe bem a mandíbula, não é? Para que o seu verbo não machuque ninguém. Eu às vezes nem coloco isso, mas relaxe a mandíbula, porque o seu verbo não deve machucar o próximo. E o olhar sereno, o olhar alegre, o olhar doce em direção ao outro. Porque é um conjunto, não é? É como se nós governássemos, né, toda a estrutura que está ao nosso redor, no lar, no trabalho, né? E sorrir com o olhar. Eu eu acredito, não é? Não está no papel de achismo. É uma vivência muito gostosa que haverá sempre uma correspondência. Com o olhar sereno, você desarma o próximo. O olhar sereno desarma o meu inimigo. Então, isso é muito forte. E dá muita segurança. Segurança, confiança. Porque, por exemplo, vamos pensar, estamos todo mundo passando, por exemplo, num papel de líder, num papel de pai e mãe, num papel difícil que às vezes a gente está no momento. No momento. Então, às vezes, a gente está tomando ali uma decisão dura para o outro. Mas se o olhar está sereno, o outro confia que aquele caminho é bom. Porque quando a gente está tomando uma decisão que já é dura e a gente está ali duro, o outro se sente inseguro, com raiva, contra aquilo ali. E se de repente, mesmo naquele papel, a gente consegue, porque manter a mente serena, então às vezes é mais difícil, mas a gente treinar, porque coisas físicas para um primeiro passo é mais fácil. Então, se naquele momento a gente fala assim, eu tenho que manter meu olhar sereno. Então, às vezes, eu nem tô serena, mas eu tô tentando manter meu olhar sereno. Daqui a pouco a serenidade chega. Então, às vezes, através de uma coisa física, que é mais racional a gente controlar, a gente consegue controlar o emocional. Então, às vezes, uma simples modificação, por exemplo, né? E eu levo isso pro meu dia, né? É assim, sorria. Aí a gente fala assim, tá horrível o dia, vou sorrir como? Aí a gente sorri. Aí daqui a pouco a gente tá sorrindo de verdade. Porque o físico, às vezes, faz com que o emocional venha. Então, primeiro, às vezes, a gente tem uma atitude. Vou relaxar o ombro, tô calma. Tô super nervosa. Relaxei, tô calma. Aí você mente pra você, com uma atitude física. Daqui a pouco você fica calmo. Então, eu acho que é uma boa dica, porque isso me ajuda muito. Então, às vezes, quando eu tô numa situação muito difícil, eu falo assim, Júlia, olhar sereno. E aí, às vezes, o outro já identificou isso, e aí ele já se conectou com o olhar sereno. E aí aquela situação muito difícil, conflituosa, se quebra só no olhar sereno. E às vezes você nem tá serena. Você só tá treinando esse olhar sereno. E aí você entende que quando o outro olha para você sereno também, daqui a pouco os dois estão serenos. Os dois estão serenos.
E isso é muito, assim, muito valioso, né? Como que a gente, às vezes, pode controlar. E eu falo um pouco isso, Gilda, porque, assim, falando um pouquinho, assim, do que é difícil pra mim, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais racional do que emocional. Então, eu tô trabalhando muito isso agora em mim, em tentar desenvolver um pouco mais o lado emocional. E eu escutei uma coisa muito interessante ontem num podcast, por isso que eu digo, gente, é muito bom, porque às vezes a gente tá se deslocando, vai escutando, a gente aprende tanta coisa. Então, e às vezes a gente escuta um monte de coisa, mas fica uma coisa na gente, e é só sobre isso. Às vezes a gente escuta uma conversa de 1 hora, mas fica uma coisa, e é isso que tinha que ficar. É aquilo que está faltando entrar no... Isso. E eu escutei uma coisa ontem, né, que talvez mais pessoas possam se identificar se estão nesse momento também, que que nós somos seres emocionais, de um lado, e somos seres intuitivos, que é uma evolução desse emocional, ou pode estar junto do outro. No meio desse caminho tem uma ponte, que é o racional. E muitos de nós estamos construindo a nossa casa na ponte. Não é nem no emocional, nem nesse intuitivo. Então a gente está ficando... O racional é só uma ponte para conectar as nossas emoções. E às vezes a gente usa o racional e faz a nossa moradia ali naquele lugar, onde a gente só desenvolve no nosso cérebro pensamentos e atitudes racionais. E eu acho que... Eu não sei se às vezes a gente fica um pouco enviesado quando a gente tem um pouco mais de característica racional, a gente acha, mas eu percebo, eu posso estar errada e me corrija, por favor, se posso estar enviesada, que as pessoas às vezes estão construindo essas casas nessa ponte do racional com mais facilidade. Porque às vezes o emocional não é tão bom, ou às vezes a gente esconde aquilo ali da gente, ou às vezes a gente fala assim, ser emocional dá trabalho, né? É difícil, porque a gente fica muito vulnerável quando a gente age pelo emocional. E quando a gente tá ali no racional, parece que é tudo mais controlado, parece que é tudo mais fácil, né? E para perfis de pessoas que buscam um pouco mais de controle, né? Parece que a gente quer a vida mais... Não, deixa eu ficar aqui, porque aqui é seguro. Então, prefere ficar no racional. Então, você percebe também que as pessoas estão querendo ficar nesse racional ou construindo suas casas nessa ponte que é o racional e fugindo um pouco do emocional ou não? Bem, fugir do emocional... Você não vai fugir, porque nós somos muito mais emocionais do que qualquer outra classificação, tá? No nosso olhar, não é? Tudo que rege a nossa vida, ela vai ter uma grande porção de emoção, não é? Tanto do lado positivo, belo, como do lado de aprendizado. Sempre nós vamos estar envolvidos em emoções. Mesmo que eu seja uma pessoa mais rígida comigo, procurando ser mais racional possível, por trás desse racional existe um medo de estar sendo sensível a alguma situação. Então, às vezes, esse medo exacerbado, ele pode nos colocar na porta do racional. Então, como eu vou olhar, como eu estou lidando com o medo dentro de mim? Por que eu não posso dizer para você, eu te amo? O que me impede de dizer? Eu poderia ter te abraçado hoje, não abracei porque o meu racional disse, você hoje não merece abraço. Como é isso? Eu tenho medo de quê? O que está me impedindo de conhecer a minha beleza? Porque a emoção, quando a gente fala de emoção, a gente tem a sensação que a emoção, ela é o nosso lado fraco. Não. E a emoção não é o nosso lado fraco. Você salva vidas se a sua emoção estiver em alta. Se você tiver, não, eu preciso salvar você. Existe ali um contexto muito forte. Então, mas como?
Eu não sei como, o meu racional diz assim, eu não sei como, mas eu preciso salvar você. Então nós estamos envolvidos, acredito, numa massa muito grande de informações, onde essas informações precisam passar por algum crivo. E muitas vezes nós recebemos tanta informação que nós acabamos escolhendo blocos, né? Eu fico dentro de um antagonismo, não, eu não quero isso. Mas há algo em mim para que eu possa observar onde está o meu medo nessa. Você tem medo de quê? O que segura você no momento que eu me coloco somente racional? Que lado belo da vida você está rejeitando, não é? O que você está dando, que significado à beleza da sua alma? Porque é uma coisa que passa por um embelezamento. A emoção, gente, esse filme me emocionou. Gente, a natureza me emocionou. O nascer do sol, eu estou aqui debaixo de muita emoção. Aí vem aquele todo rígido, que nada, isso vai dar bobeira em você, você tem um momento agora de trabalho, mas eu preciso apreciar o belo. O que me faz apreciar o belo é minha emoção. É a amplitude daquela energia de beleza. Não é? Então nós precisamos, eu acho que tudo isso, toda essa colocação, ela nos favorece a uma maior observação de sentimentos, vamos dizer assim, primários que nós temos, não é? Que nós nascemos com eles. E onde eu vou encaixar dentro de mim, onde está essa fragilidade maior, menor. Eu tenho medo, mas eu conheço o meu medo, eu conheço a elasticidade dele, eu conheço quando ele está reduzido à beleza da minha coragem. Então, se a gente começar a fazer umas perguntas, não é, internas, porque até mesmo na nossa atitude existe uma atitude externa. Se existe uma atitude externa em mim, existe uma atitude interna. Eu externamente eu posso concordar com você e internamente eu posso, isso não é certo, isso não é justo, isso não é limpo. Aí eu vou lá para... Então, mas ali naquela situação eu concordei, para que não criasse um clima mais agressivo, mas dentro de mim as coisas estão arrumadas, não é? Então eu preciso tanto do racional como da beleza da vida, que eu só vou sentir dentro de uma carga de emoção. Quantas vezes seus olhos estão cheios de lágrimas, aí você diz... É uma alegria que eu não consigo explicar. Quer dizer, o meu racional não coloca palavras para explicar a alegria que eu estou tendo. E aí a primeira atitude, eu acho que não vou deixar isso ninguém ver. Não, E eu acho que é muito... Eu ia te perguntar antes exatamente isso, você já acabou respondendo. Como que as pessoas podem perceber se de repente elas estão um pouco mais racional do que emocional? E você já deu várias dicas aí de repente, por exemplo, como que às vezes a gente vai reprimindo algumas emoções em prol de achar que o outro não merece, ou de que agora eu preciso de ser firme, ou de que... E isso, né, na verdade, eu acho que tá muito em alta e às vezes as pessoas antes achavam que era uma besteira, mas que a cada vez mais está sendo comprovado que como essa repressão de algumas emoções está adoecendo a gente. E como eu acho que durante as nossas aulas também, o que eu acho muito legal, que é como você trata os nossos órgãos internos.
Porque eu acho que isso da fisioterapia é muito comum, e isso a gente tem a osteopatia, que estuda muito, né? Na verdade, algumas dores, algumas coisas, a gente vê que os nossos órgãos, eles ficam paralisados, e a gente precisa de voltar para que eles ganhem mobilidade de novo, para que eles exerçam as funções. Então a gente, dentro da nossa profissão, né, da fisioterapia, alguns especialistas, eles fazem mobilizações viscerais, mobilizações cranianas. Então vem, por exemplo, a acupuntura mesmo, são canais de energia para reorganizar o nosso corpo. Perfeito. A reflexologia são os nossos pés, né? E você fala muito, aterra os seus pés, abre seus dedos, se conecta com o chão. Então é muito isso, né? De repente essa organização do corpo como uma prevenção essa de doença, né? A consciência. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho e desse algumas dicas, de repente, de algumas coisas que as pessoas podem fazer, sabe? Para conseguir cuidar um pouquinho melhor de si, né? Porque nem todo mundo tem a honra e o privilégio de ser sua aluna. Então, alguma coisinha que de repente você possa estar de dica, assim, de alguma coisa que a pessoa possa fazer por ela, ou acordar, ou no meio do dia, ou no final do dia, ou poder dividir com amor pro seu parceiro, pro seu filho, sabe? Algum cuidado que a gente possa ter com a gente ou com o outro, pensando um pouco nisso, nos nossos órgãos internos, nessa organização, assim. Porque a gente faz tanta coisa maravilhosa, a gente sai da aula, assim, nas nuvens. E aí você fala que esse estado de yoga se mantenha com a gente durante a semana, né? E isso é muito gostoso. Então eu queria que você desse o privilégio de repente, você poder tentar fazer isso com essas pessoas que estão assistindo a gente. Tá ótimo. Bem, como a Julinha colocou, não é? Nós orientamos o aluno para que ele tenha uma consciência bem ampla a respeito de toda a parte orgânica dele, de todos os órgãos. E quando nós fazemos um movimento, seja de flexibilidade, seja de alongar, seja de torção, enfim, ou seja de revigoramento, toda a atitude ela requer uma atenção sobre um órgão. No nosso olhar, não é? No olhar de vários estudos, nós seguramos emoções, seguramos rigidez, não é? Tanta emoção como o nosso lado rígido, em nossos órgãos. Então, mesmo que aparentemente eu não estou vendo, eu internamente estou sentindo. Então, no ato de fazer uma massagem, que eu coloco muito, você mesmo sentado numa cadeira, a criar o hábito, não é? De inspirar para um lado, levando sempre a consciência ao ar, porque o ar ele dá uma flexibilidade interna em todos os nossos órgãos, ele massageia nossos órgãos, ele tem essa função divina, né? De dar vida, dar mobilidade. A vida é mobilidade. Então, nesse exato momento, se eu massageio, estou trabalhando e de repente estou muito numa posição, os meus órgãos estão recebendo carga emocional, carga de rigidez, ele precisa ser massageado. Então, o link aí é quando eu faço o movimento, eu entro em contato com o meu órgão, eu percebo como ele é, a estrutura dele, o formato dele, o papel dele no meu corpo, então eu vou trabalhar essa energia dentro de mim. Então, daí é interessante que eu já tive uma aluna que disse: eu amei a aula, mas não posso falar nada, eu só posso ficar olhando para mim. Olha a dificuldade da pessoa de olhar para si mesma. Ela gostava de outro tipo de atividade, que é muito sereno também, mas só para ficar falando com outro e esquecer, ela entrava no automatismo dela, não é? O que yoga não vai conduzir você para o seu automático, pelo menos o estilo de yoga que nós trabalhamos, nós temos essa atenção, porque cada órgão, ele segura um nível emocional nosso, não é?
Então, por exemplo, os nossos rins, que para mim é a menina dos olhos, né? É você estar em pé, você está massageando. Os rins nossos, eles têm que estar numa ordem fluídica, junto com a nossa respiração, porque é por ali que vai passar todas as amarguras e alegrias emocionais. Então, o nosso rim é um filtro de emoção. Então, se nós somos, em grande parte, muito mais emoção do que qualquer outra estrutura orgânica ou sentimental, enfim, nós precisamos manter sempre, é um tônus na aula, né? Olha para os seus rins, encaixe os rins, quer dizer, você não vai encaixar uma parte externa, o tempo todo você está fazendo encaixes internos em você. E é interessante que tem alguns posicionamentos que dizem assim: Gilda, eu não sabia onde estava esse órgão, conheci aqui, eu não sabia que eu tinha isso, eu conheci aqui, não é? Então, você começa a trabalhar você, levando a uma interioridade profunda, onde eu tenho a minha segurança e a minha insegurança, onde eu tenho a minha amargura e a minha doçura, onde eu tenho a minha consciência espiritual, não é? Onde eu trabalho minha alegria e minha tristeza. Todos os órgãos centralizam neles uma porção dessa energia. E quando eu estou fazendo movimentos de torção, movimentos de alongamento, eu estou abrindo espaços para que essas energias que muitas vezes estão criando calos, nódulos dentro de mim, ela possa então, respirar. E no tônus da respiração, ela respira o quê? Saúde, cura. Então, ela mesmo se cura. Então, ali é um processo muito íntimo de amor por si mesma. E é super interessante isso, tentando esclarecer só um pouquinho em relação a como que, de repente, você que está aí vendo ou escutando a gente pode fazer em casa, porque isso é muito real. Então, muitas pessoas chegam até as nossas clínicas com muitas dores, e os profissionais que estão aqui, porque todos os nossos órgãos internos, eles têm os movimentos próprios, eles precisam de ter mobilidade. Isso que a Gilda falou, às vezes a gente vai criando alguns nódulos internos nos nossos órgãos. E às vezes isso que vão levando a algumas doenças, porque eles param de exercer a função real que esses órgãos têm. Então, quando a Gilda vai lá e pede pra gente, né, nós alunas, pra gente poder, não, agora você vai fazer alongar os seus rins. Vamos dar o exemplo do que ela falou. Eu falei assim, meu Deus, aonde que é? Então, assim, né, às vezes a gente vai ter um pouco de dificuldade de saber onde é esse órgão. Então, se caso você de repente não saiba, então eu tô com um problema específico no órgão. Então, entra na internet, mais ou menos vê onde ele tá, e aí você vai trabalhar ele específico. Mas se você não quer trabalhar nada específico, tenta se tocar. Então, de repente, coloca a mão no seu abdômen ou nas suas costas, onde estão os rins, né? Pensa assim, bem na coluna, bem aqui na anca, um pouquinho em cima. Então, ali estão localizados os rins. Então, quando a gente faz esse movimento de respirar e de se mexer, pensa nele. São 2 carocinhos de feijão grande. Então pensa nele e se mexe respirando, porque a respiração ela cria um espaço interno e você está fazendo uma mobilidade. Então você está gerando movimentos nos seus órgãos. Maravilha. E é muito importante, porque a gente vai ficando todo rígido, não só por fora, porque é o que a gente vê e não cuida, né? A gente já não se alonga os nossos músculos, todo mundo encurtado. Imagina como que a gente está por dentro, todo encurtado e duro. E aí o que acontece? Esse órgão não respira. Vou contar uma última coisa maravilhosa que aconteceu na aula. Teve um dia que ela deu um exercício pra gente fazer uma abertura dos nossos músculos cardíacos. Então, e é sempre ela sempre faz uma narrativa muito gostosa de entender, abre seu coração. E aí parece que quando você realmente está fazendo esse movimento de abertura, e realmente é uma abertura muscular, você parece que dá mais espaço para o seu coração, sabe? Tá ali dentro, e você mentaliza aquilo e aquilo acontece. Então você sai de lá com o peito mais estufado, você sai de lá com aquele coração com mais espaço para poder bater, para poder sentir. E eu acho que isso a gente pode fazer com todos os nossos órgãos. E você fala uma outra coisa que é muito importante, que é o pensar.
Então, se de repente a gente não pode fazer aquele movimento, pensa no movimento. Porque a gente está mandando, na verdade, estímulos nervosos. E isso já é movimento, né, Gilda? Já é movimento. A consciência acompanhando o movimento e é não estar distraído. Porque quantas vezes, isso nós estamos falando de yoga, tá? Porque existem vários movimentos que não têm essa finalidade, né? E a gente tem que respeitar. Eu estou fazendo para essa característica. Mas no trabalho de yoga, quando eu levo minha consciência àquele órgão, eu estou enviando por todos os neurônios que eu tenho, eu estou enviando o que eu desejo para ele. Então, é a famosa consciência, não é? Que existe dentro de mim. Eu estou levando um sentimento. Banhe o seu, vamos dizer assim, o seu pulmão direito, não é? De alegria. Pense em algo alegre e irradie no seu pulmão. O nosso pulmão, ele é a sede, né? A gente coloca a sede de vários sentimentos, né? Ele é a sede da nossa tristeza e da nossa alegria. Então, quando eu estou trabalhando, não é a abertura torácica, quando eu estou trabalhando essa amplitude, eu posso mentalizar algo que eu vivi em qualquer situação na minha vida que me deu alegria, em qualquer idade. E eu trago aquilo porque meu corpo tem a memória daquilo. Eu revivo aquela situação novamente. Quando eu revivo uma alegria, eu estou mandando uma mensagem daquela alegria pela minha memória celular em todo o meu organismo. E a alegria se aloja onde? Em meu pulmão, porque é pelo meu pulmão que eu faço a vida brotar em mim. Então, do mesmo lado, quando eu estou muito triste, o meu pulmão vai sofrer a influência dessa tristeza, tá? E às vezes nós temos algumas técnicas, né? Que a gente usa, não é? Julinha já até participou de uma, né? Então a gente tem técnicas também, a gente usa para liberação, lembrando que o nosso corpo tem som interno. Então, quando eu libero as energias que eu posso colocar assim, de aprendizado, toda energia de aprendizado é uma energia que vai doer, que vai me botar em estado de alerta para aprender. Então, o meu corpo, ele libera ações. Então, quando eu estou fazendo algo, é igual quando você está vendo uma coisa muito bela e você, uau, isso é lindo! Você precisa colocar, externar, precisa liberar isso do corpo. Também a tristeza, não é? Quando você... aquilo doeu lá dentro, ele precisa sair. E vai sair através desses movimentos, né, dentro da yoga, que faz eu já tive uma alegria muito grande de trabalhar com gestantes que tinham medo. Elas, por alguma razão, elas seguraram medos de que quando elas fossem ter bebê, elas morreriam no parto. Então, houve um período que nós atendemos essas pessoas, não é? Para que elas tivessem confiança plena que ela sobreviveria ao parto e estaria com o bebê no colo. Então, foi muito interessante. Todas elas sobreviveram e todas elas viram que aquilo fazia parte de um passado, de algum trauma que elas tiveram. Então, isso tudo, yoga serve para tirar esses nós, essas catarses que ficam presas e que vão amarrando, né, dentro do nosso corpo. E se não forem cuidados, lá na frente, eles podem nos surpreender com alguma coisa tão cristalizada que, de repente, só um bisturizinho para tirar de lá. É verdade. Não é?
E já encaminhando, né, para o nosso finalzinho, Gilda, eu queria assim, por quê? Né? Na verdade, tem muita gente que pode estar ouvindo, né? Acredito que se você chegou até aqui, não, mas talvez você ainda esteja pensando assim, nossa, que conversa utópica. Como assim? Eu vou mexer meu órgão? Ih, tô achando que isso é muito pra mim. Olha, elas estão viajando. Ou que conversa é essa? Meu Deus do céu. E sabe por quê, né, que eu acho que eu quis muito conversar sobre isso aqui com vocês, porque eu acho que vocês já viram a gente conversando sobre tantos assuntos aqui diferentes. E por que trazer a Gilda aqui é trazer um pedacinho da minha vida, do que eu faço, do que eu tô vivendo no momento. E eu acho que para também compartilhar um conhecimento de entender, porque às vezes quando a gente olha o outro, a gente não conhece o outro. Então, às vezes, muitas pessoas me olham, né, numa postura muito de gestora, numa postura muito de líder, numa postura muito de forte, de firme nesse sentido. Mas as pessoas não sabem o que, na verdade, está por trás de algumas coisas e que isso também sirva de estímulo e incentivo para as pessoas se darem a chance de se conhecer. Porque às vezes acham que tudo, isso é só para aquela pessoa, aquele hippie que está lá e está meditando. Não, isso é para todo mundo. Isso é para quem está em qualquer lugar. Né? Então você poder olhar para você e às vezes a gente de forma ignorante, né? Às vezes porque a gente não conhece, né? Porque a maioria das coisas do mundo a gente não conhece. Então a gente acha que isso não existe. Mas que bom que você chegou até aqui e pôde aprender e escutar que isso existe. Pode ser que ainda não seja seu momento e tá tudo bem. Mas se for o seu momento, tenta ler um pouco mais sobre isso, se permitir se conhecer um pouco mais e entender que o nosso corpo é um todo, né? E que a gente pode sim nos organizar por dentro, por fora, mudar o nosso estado mental, emocional. Tudo isso pode ser construído, né, Gilda? Então, às vezes a gente acha que é muito distante pra gente agora. E tá tudo bem, porque às vezes ainda não tá no seu momento. Mas que isso fique no seu radar, fique no seu coração, fique em algum lugar do seu pensamento de que em algum momento isso pode chegar pra você. Perfeito. Né? De você chegar no seu momento, de poder cuidar de você como um todo. Que você pode cuidar de você como um todo. E essa é a palavra-chave. Você pode. É uma palavra de poder, não é? Você pode fazer isso e é muito bom você despertar esse carinho, não é? Você tem todo o universo dentro de você, não é? Você é uma pessoa que age com todo o universo. E à medida que vai trabalhando, né, o nosso interior, vai trabalhando o seu olhar sereno, a sua doçura, todo o seu lado belo, que envolve um refinamento das suas emoções, isso vai permitindo que o universo, que o mundo onde você habita, seja um mundo melhor. E a sua vida goste de que você faz o mundo melhor, você faz a sua família melhor. Essa é uma consciência que nós vamos passando a ter. A presença minha na minha família, ela é significativa porque eu consigo fazer o amor que eu estou sentindo por mim em direção ao próximo. E isso é básico para que nós possamos levar essa paz para a humanidade. E outra, se nós estamos num pleno universo sistêmico, qualquer sentimento que emana do meu ser, eu estou influenciando alguém. Eu estou influenciando, dependendo da energia que eu emano, eu vou influenciar muitas pessoas que estão dentro dessa atmosfera, precisando tornar-se um receptor de uma força, de uma paz, de uma esperança,
o mundo não, olhando externamente, ele parece um mundo estranho, né? Onde as pessoas estão desgarradas, estão perdendo o tato com a humanidade, muitas vezes exacerbando o seu lado mais violento. Então, esse trabalho que nós estamos conseguindo levar você chega diferente, porque você está emanando a sua própria energia. É incrível, você não vai ganhar uma energia nova, você vai despertar a sua energia que talvez esteja em sono profundo. Então, você não está ganhando algo que está vindo do outro, não é? É você que começa a tornar-se um receptor. Uau, isso dormia dentro de mim. Eu não sabia que eu tinha, né, colocado assim, eu não sabia que eu tinha essa coragem. E numa prática, essa coragem foi despertada. Eu não sabia que eu era tão generosa. Na prática, eu me vi generosa. Eu não sabia que eu tinha esse lado tão doce. Na prática, eu descobri que eu tenho. Eu não sabia que eu venci os meus medos, não é? E na prática, eu descubro que eu tenho domínio sobre o meu lado de medo. O medo é necessário, mas é muito mais necessário eu conhecê-lo e ter uma atitude para colocá-lo no lugar devido do meu caminhar. Então, isso é muito interessante. E a pergunta final que eu quero fazer para você, para a gente terminar aqui, que a gente não vai responder, só você vai responder para você, a gente só dá para o outro o que a gente transborda. Então, o que você tem transbordado aí? Então, é sobre isso. É sobre você refletir o que você tá cheio e tá jogando aí pro mundo. Se tá bom, se tá ruim, sempre pode melhorar. Maravilha. Gilda, muito obrigado por suas palavras, por ter tornado, olha, o ambiente aqui tá maravilhoso. Espero que o ambiente onde você tá também esteja, com toda essa energia boa, sabe? É sobre isso. Queria que você deixasse seu contato, como que as pessoas que vão ter a possibilidade, que moram aqui em Campos, que podem desfrutar dessa aula maravilhosa, né? Que a Gilda dá de yoga, de poder estar junto com você, né? Okay. Deixa aí seus contatos para as pessoas poderem te encontrar. Bem, nós temos o contato, é o telefone, não é? É o celular, 981 13 34 18, e outro também, 981 13 36 99, não é? E o espaço, ele agrega todas as idades. Minha aluna mais, cronologicamente falando, mais antiga, tinha 93 anos, e a criança, 4 anos, não é? Para que tenha conhecimento daquilo que estamos falando, não é? Já tivemos turmas de criança e que trabalham uma série de anomalias de criança, e o idoso também, como também o líder, não é? Trabalhamos com pessoas de empresas, né, que ficam fora do continente. Então, nós temos uma gama muito grande. Por quê? Você é ser humano. Yoga é feita para o ser humano buscar dentro de si o belo. Esse é o meu olhar, o nosso olhar. É acionar dentro de você. Tudo que nós comentamos aqui, eu e a Júlia, existe dentro de você. Agora, uma questão é eu saber como acionar isso. Qual o meu papel diante da minha missão? Então, esse é o trabalho que nós conseguimos trazer para o yoga, tá? Quer dizer, o yoga, como eu já disse, ele tem vários ramos, várias escolas, tá? Nós colocamos a filosofia, tá? Que
nos chega diariamente a respeito da sabedoria de viver em prol do seu bem-estar. É isso. É isso tudo. Então, espero que, com certeza, se você ficou agora aqui até o final, escutando a gente até aqui, isso despertou em você alguma coisa. E o pouquinho que tem despertado, ou que não te faça tomar uma atitude, mas que pelo menos isso fique permeando aí nos seus pensamentos e que você possa levar isso para sua semana transbordando coisas boas. Até o próximo. Adorei sua companhia, adorei a companhia da Gilda, como sempre, aprendi muito mais com você. Tchau, tchau.